Opa, hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, capa da invisibilidade, eSIM, macro e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. eSIM, recebi muitas perguntas falando do eSIM e pensa no eSIM da seguinte maneira: é como se fosse um chip físico, só que ele tá aparafusado dentro do smartphone. Por que eu tô dizendo esse aparafusado? Porque ele tá vinculado ao aparelho. A maneira que você aparafusa esse eSIM, né, esse chip, no aparelho é através do QR Code. Pensa dessa maneira. Se você mudar de aparelho, você precisa de um outro QR Code. Por isso que eu deixei o meu número principal como chip físico. Viajei, troquei de aparelho, alguma coisa, eu perco as linhas, digamos, secundárias. Quando voltar para o Brasil, vou lá na operadora. Operadora, eu quero de novo colocar eSIM nesse meu novo aparelho. Sou dono dessas linhas, provo que eu sou eu. Aí eles abrem a ordem dentro da operadora, me dão a senha, que seria esse QR Code, para eu pistolar no aparelho. Aí o aparelho fala com a operadora: aqui eu tenho a senha aqui dessa ordem aqui. Ah, tá, então você é dessa linha. Faz todo esse mise-en-scène e aparafusa o chip no aparelho. Se eu restaurar o aparelho, como tá aparafusado no próprio aparelho, eu não perco esse eSIM. Tem uma função de desaparafusar. Quando você apaga, você vai lá nos ajustes, quem usa eSIM tem uma opção a mais, que é apagar todos os planos de dados, remover o plano de dados, alguma coisa assim, que é essa função de desaparafusar do aparelho. Quando você restaura, ele até te pergunta: olha, você quer restaurar e apagar o eSIM ou mantém o eSIM? Né? De uma maneira um pouco mais técnica, né? Dando um outro nome para esse aparafusar. Sabe o buscar o meu iPhone? Que mesmo quando você restaura, ele fica preso, ele fica vinculado ao aparelho. Essa informação, esse vínculo, do ladinho tá o eSIM. Fica numa área que, mesmo quando tem essa restauração, esses dados são salvos. Poderia até, não sei como é que isso vai funcionar agora com o Ultra Wideband, com o 1, que faz até a localização offline. Pelo que eu sei, ainda não mudou as regras quando você apaga um aparelho, quando você faz um DFU, quando você restaura. Você não consegue mais localizar aquele aparelho. Posso estar errado, vou dar uma espiada nessa informação, então bastante ressalvas aqui. Mas até onde eu sei, você só conseguiria localizar o aparelho enquanto ele ainda tem dados. Você eliminou os dados, não tem mais como você apagar. Entretanto, fica associado, se o buscar o meu iPhone estiver ligado, ele fica vinculado e você tem que digitar a sua senha para destravar. E uma opção bacana, já que o chip de eSIM tá aparafusado no próprio aparelho, de mandar a localização, né? Ele tem uma rota para enviar. Ainda não faz isso, mas seria uma boa. Fico imaginando no futuro que possa vir algumas coisas assim, como também uma migração de eSIMs. Isso já é possível hoje no iOS 13, depende das operadoras, da mesma maneira que também depende das operadoras você fazer o registro do plano de dados através de aplicativo. Tem serviços, né, acho que é GigaSky, que faz isso. Você compra o plano, ele te dá lá: não, tá bom, vou colocar aqui o plano de dados, já joga o eSIM no teu aparelho. Então hoje o procedimento, você vai vender um iPhone, alguma coisa, além de você apagar todo o conteúdo, todos os ajustes, você tem que apagar também os planos de dados, caso você tenha eSIM associados. Senão, a pessoa vai restaurar, o novo comprador vai restaurar o aparelho e vai ter acesso aos seus planos de dados. Obviamente, você vendeu o aparelho, pegou um novo, vai colocar o seu plano de dados nesse novo aparelho. Então você foi lá no operador e falou: operadora, eu quero colocar aqui o plano de dados nesse novo aparelho aqui. Quando você coloca no novo aparelho, desvincula, né, o aparelho antigo perde o acesso àquele plano de dados. Então não é exatamente o fim do mundo. Você vendeu o iPhone e, poxa vida, o chip tá lá dentro, né, o eSIM. Não tem problema. Você vai na operadora, como, entre aspas, seria como se o seu iPhone tivesse sido roubado, você troca o chip. Então a melhor analogia que eu consigo fazer para você é um chip físico, que a gente já tá acostumado, porém virtual, e que é aparafusado, que é soldado, que é colado no aparelho. Mudou de aparelho, precisa de um novo, apagou esse plano de dados, mesmo que seja no próprio aparelho, precisa de um novo. Esse eSIM não fica no backup, até onde eu sei. Se você eliminou o plano de dados do aparelho, faz uma restauração do seu backup, dentro do seu backup
WhatsApp não vai ter esse eSIM. Você perdeu, vai ter que ir na operadora de novo, até onde eu sei. Coca, é melhor o chip físico ou eSIM? Chip físico tem essa vantagem da portabilidade. Por outro lado, é um risco também, de alguma maneira. Alguém poderia roubar o meu chip, ter acesso à minha linha principal, pegar de repente ali um segundo passo, alguma coisa. Obviamente, eu vou ali olhar o iPhone, vou ver que o iPhone tá sem nenhum chip, vou perceber aquilo que aconteceu, vou desativar a linha, vou pegar um novo chip. No caso, para acontecer esse mesmo processo com o eSIM, teria que levar o próprio iPhone, uma vez que o chip tá, como falei, né, parafusado, soldado no aparelho, levaria o aparelho, perceberia que o aparelho foi roubado, faria o mesmo processo. Então, talvez seja mais ou menos a mesma coisa. A diferença fica por conta de viagem, para você ter acesso à sua linha através de chip, né, trocou de aparelho e precisa autenticar alguma coisa, por mais que você tenha verificação em segundo passo, banco principalmente, vou te mandar aqui um código por SMS, se tiver com eSIM, você não vai conseguir receber no aparelho novo, né, uma vez que você não consegue migrar. Se você tiver acesso ao velho, ok, você vai conseguir receber. Então é um cuidado que você tem que ter. No caso de viagens, para ter acesso a dados, é uma boa, porque já antes da viagem, você pode fazer a contratação do plano e receber esse plano já como eSIM no aparelho. E aí eu falei, né, da GigaSky, você tem o eSIM Plus, você tem a 3HK, MTX Connect, Truephone, UBG, Flexi Roaming, eu acho. Tem várias alternativas para você conseguir acesso a dados internacionais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no Dojo um link de um site que compila todos os eSIMs a nível mundial. Você que vai fazer uma viagem, você coloca lá o país que você tá indo, você vai ver os planos, né, as operadoras que operam nesse país, quais são os planos, o custo deles, a validade, tudo direitinho, e escolhe a melhor opção. Mas é focado em eSIM para viagem. Curiosidade, aqui no Brasil, você tem 5 provedores operando. E quero, esse final de semana, responder todo mundo. Quero segunda-feira chegar aqui, ó, todo mundo respondido. Notícias. Coca Tech. Começar falando, São Paulo confirmou que teve dado vazado 28 mil pessoas envolvidas na questão do PROAC, o PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Tinha cópia, fotocópia, xerox, carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, telefone. Esse é o risco de você ter uma base de dados. Quando, no caso específico de CPF e carteira de identidade, quando esses dados eles estão num local físico, não é que não tem problema, né? Alguém pode ir lá acessar e roubar, mas ninguém vai sair com pegar todos os dados, né? Pegar todos os arquivos, colocar nas costas, olha o tantão de, né? É humanamente inviável. Pode pegar um ou outro pessoas de interesse. Agora, quando a coisa tá online, você tá suscetível a isso. Pode ser falha humana, pode ser falha de projeto, pode ser bug, N coisas, né? O pessoal tá até querendo barrar a questão do cadastro base do cidadão. O foco dele, ele fala, não, pô, aqui tem muito monitoramento, tem muita informação. De repente, um governo mais autoritário ali, que quer vigiar, que quer reprimir a oposição. Fora isso, você ignora, né, a questão do dado pessoal, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? O governo, ele tá, além disso, tá parte disso. Coca, mas é o governo. Sim, eu concordo, é o governo, e ok o governo ter algumas benesses, mas a gente não pode esquecer que o governo, não tem governo lá, né? Tem pessoas, e alguns dados são sim sensíveis, né? Etnia, né? Origem racial, convicção religiosa, opinião política. Coca, mas tem que fazer o censo para saber a composição étnica da sociedade. Sim, verdade. Tem que saber lá, 80% XPTO, ok. E um cadastro desse facilitaria. Por outro lado, eu nem vou entrar numa de perseguição, né? Eu não sigo nessa linha, que sim, pode acontecer, mas isso aí fica pra briga política, que os políticos debatam isso. A minha preocupação é, e aí, esse dado vazou? A gente vem vendo trocentos vazamentos envolvendo o governo, seja qual for o grau, como é que a gente confia? Coca, mas esse cadastro vai ser bacanudo, vão fazer direitinho. Acredito que vão fazer direitinho. Não é só eu acreditar, não basta. Tem que ter provas. E o histórico não mostra isso. Vamos corrigir as falhas que a gente tem hoje? Vamos garantir que não tem declaração de imposto de renda rodando aí pelo Brasil? Vamos fazer uma limpa bacana. E aí chegar, galera, olha só, tem X anos que a gente não tem um vazamento. A coisa tá legal, né? Tá madura. Vamos então fazer, né? Dar o próximo passo. Isso inspiraria muito mais confiança. Já tem cidade que baniu, 3 cidades americanas baniram o uso de reconhecimento facial. Você tem os festivais musicais por pressão dos artistas. Não vai usar reconhecimento facial durante os shows. Você pode até alegar, vai funcionar direitinho com os brancos, porque o modelo foi treinado
com os brancos, vai falhar miseravelmente com outras etnias, e aí, né, vai causar um desconforto. Mas isso aí, o algoritmo, a gente treina, a gente aprende. Não sei se é muito por aí. Você pode levantar a bola. Ah, mas tem a galera, os imigrantes ilegais. Então, não é ilegal? Esse tema é confuso porque passa pelo que a gente quer de sociedade, né? A gente quer coisas legais ou não quer? Qual vai ser a permissividade que a gente vai ter com essas coisas ditas ilegais? Pô, Coca, mas tem coisa ilegal em tudo quanto é lugar. Sim, verdade. O que a gente quer como sociedade? Pô, Coca, mas se a gente for vistoriar tudo, vai dar ruim. O que a gente quer como sociedade? Qualquer coisa é importações. É feito por amostragem. Então, nas minhas importações, nada de ilegal, tudo declarado, porque não quero rosco. Mas, de novo, vem a pergunta: o que a gente quer como sociedade? A gente tem que estar ciente das coisas. Que nem Android, que tem os malwares. Você tem que estar ciente disso e topa correr esse risco. Ok, sempre tem, né? Saiu mais uma leva de aplicativos com malware. Não que isso não aconteça também com o iOS. Acharam também uma leva de aplicativos, 17 aplicativos com malware. Nenhum particularmente famoso, nenhum particularmente me chamou a atenção. Aliás, o iOS ele tem uma nova suite, uma nova framework de segurança para os desenvolvedores, que eles conseguem identificar se o aplicativo está rodando dentro de um ambiente seguro, né, que é o ISS, iOS Security Suite, que é como você identifica: ah, peraí, esse aparelho, ele tá com jailbreak ou não? Ele tem algum dispositivo de debugger anexado, tá conectado a algum emulador, tá rodando, né, o aplicativo tá rodando dentro de algum emulador, tem alguma ferramenta de engenharia reversa já conhecida, né, rodando no dispositivo, né, uma maneira do desenvolvedor garantir que é um ambiente seguro para rodar o aplicativo. E Coca, tá dando problema com o Catalina? Então, tá rolando problema com o Catalina em algumas instalações, tá brincando porque tá corrompendo, que não é mais BIOS, né, mas galera mais da antiga, você já ouviu BIOS, tá corrompendo a BIOS, mas agora o nome é o EFI, tem como recuperar, mas não é exatamente fácil. Tá acontecendo mais com os Macs antigos, Macs ali de 2015 para baixo, tá mais frequente, não chega a ser um volume exatamente considerável, não é exatamente um grande problema, mas tá acontecendo. Se você tiver com esse problema, não tem muito jeito a não ser ir até a Apple, ir até alguma assistência e pedir para que eles gravem o firmware, a EFI, na placa lógica. Como é no boot, é ali firmware, é no início do processo, não tem muito o que fazer, não adianta dar boot por um drive externo, exatamente porque não boota, não inicia, não reconhece o firmware, não reconhece as chaves. E Coca, eu tô querendo aqui reinstalar o Mojave, o High Serra, o Sierra, e o instalador meu aqui tá dando ruim, não tá inicializando. Apple tá de implicância. Então, na verdade, esses instaladores, se você baixou há algum tempo, eles venceram o certificado. Então, você tem que baixar de novo, vai lá na loja, baixa. Não é exatamente um complô Catalina, só venceu o certificado. Falando tanto de Catalina, saiu esse é o terceiro beta do Catalina, o 10.15.1. Especialmente nesse build, nada de novo, vem, né, trazendo os novos como um todo. A ponto 1 traz os novos emojis, o ajuste da Siri para não mandar aquela treta lá dos áudios, fora a correção de bugs antigos e introdução de novos. iPhone 11 fazendo, não sei se exatamente chega a ser um sucesso, não tenho números desse cenário no ano passado, mas no último trimestre, onde o iPhone 11 chegou no último dia, último final de semana, na verdade, o iPhone 11 foi responsável por 20% das vendas no terceiro trimestre. Vendeu bem. A distribuição, parece, entre os iPhones, o percentual, parece que foi mais ou menos assim, metade. Na verdade, um pouquinho menos da metade de iPhone 11. Vamos colocar aí uns 45%, vai. Uns 30% de Pro e os outros 20% de Max. Para você guardar, metade é 11 e a outra metade é Pro/Pro Max. E sendo que essa metade Pro e Pro Max, um pouquinho mais da metade é Pro e, né, um pouquinho menos Pro Max. Mas Coca, parece que não tá vendendo. A Apple teria reduzido o número de Pro Max, 2 milhões de unidades foi o que reduziu. Pois é, tá rolando esse papinho. Não sei se foi uma realocação, não, tá vendendo mais o 11, tá vendendo mais o Pro. Eu acharia que venderia mais o Pro Max, não em termos de números absolutos, mas proporcionalmente. Achava que o geekão fã de Apple ia pegar o Pro Max, e não parece que esse seja o cenário. Tudo bem, nos Estados Unidos, Apple é marca comum, não é só pro geekão. Aqui no Brasil, quem comprou na primeira leva tende a ser mais o geekão, aquele cara que curte em função da nossa realidade. Mas nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Tem também, sim, os problemas, não é dar uma de cachorro vira-lata. Às vezes, você vê aquela coisa romântica nos filmes da pessoa que mora longe da cidade, né, e pega o trem pra trabalhar. No caso, vou traçar aqui a realidade do Rio de Janeiro, que eu conheço um pouco mais. É a mesma coisa, é o cara que mora na Baixada e
pega o trem para ir trabalhar no centro da cidade. A questão é que a Baixada Fluminense é diferente da periferia americana. Você pegou o meu ponto. Tem a treta Estados Unidos e China, que por mais que seja uma treta internacional, afeta também o fluxo de dinheiro. Então você não tá tendo tantas aquisições, o dinheiro não tá fluindo tão fácil nos Estados Unidos em termos de empresa. Não tô falando da redução de emprego, nada disso. E qual que a gente vai ter? Apple Pencil com tela. Pintou essa patente. Patente, você sabe, pode acontecer ou não, mas tem um stylus, um Apple Pencil com display. Você poderia usar, por exemplo, para exibir a cor daquilo que você tá pintando. Quando você pega um lápis, você não sabe qual é a cor dele. Por que não levar isso pro Apple Pencil? Não seria exatamente uma tela à la Apple Watch, seria talvez ali uma touch bar, exibir uma informação. Você já tem suporte a gestos, pode colocar ali um sensor ao toque na tela para realizar uma operação em conjunto com suporte a gestos. Tem também na patente câmera, que pro uso não é exatamente uma câmera para tirar foto ou uma câmera para escanear um documento. Seria uma foto, peraí, eu quero pintar no meu iPad com essa cor. Então seria é colorímetro que fala, eu acho, né? Que captura a cor. Você escanearia o objeto pela cor para pegar a cor para usar no seu Apple Pencil, no desenho, na pintura. Também pintou uma patente na parte de carros, para quando você está dirigindo, aí a polícia te para e quer pedir a sua documentação, para que você envie a documentação online. E aí é interessante essa patente, casa com aquele cadastro de dados aqui do cidadão do Brasil. O policial não vai ter exatamente acesso ao teu documento. Ele chega para você, eu quero dar uma olhada no seu documento. Pede o seu documento, dá uma credencial, que faz vezes de apresentar o distintivo, mas seria uma chave que seria validada pelo iPhone. Não, é verdade, esse cara daí é policial. Mas qual que se fala que não é policial? Aí dá ruim, mas vamos seguir no bom cenário. Você reconhece, ou na verdade o iPhone reconhece, aquela credencial e aí você autoriza o envio da sua identidade, da sua carteira de habilitação. Repara que aqui você está em controle de toda a informação. Que mais de Apple? Pintando já case, capinha para os AirPods terceira geração, os AirPods Pro, supostamente. Só espero que não mude a curvatura, que eu comprei um acessório que leva em consideração a curvatura, o encaixe Lightning. Torcer aqui para não mudar essa curvatura. Quando estiver falando dos AirPods 2, fala um pouquinho mais do 3. O advogado da Apple que cuidava do inside trading, né? Quando você negocia ações com base em informações privilegiadas, estava sendo acusado de negociar com informações privilegiadas, foi indiciado. Uma mulher, né, teve a casa invadida, ela estava dentro da casa, estava de Apple Watch, mandou uma mensagem pro namorado pelo Apple Watch, ele chamou a polícia, a situação foi resolvida. Esse é um belo exemplo, né? Porque a gente nem sempre, falando em dentro de casa, a gente não tá com o iPhone a tirar colo. O iPhone tá carregando lá na sala, tá lá no escritório, em cima da mesa. E às vezes você precisa comandar alguma coisa, cutucar alguém, falar. O Apple Watch tá no seu pulso, tá sempre com você. É uma baita diferença. Falando de mobilidade, Uber aqui no Brasil tá com o Elas, onde motoristas mulheres podem pegar apenas, você pode ligar a opção para pegar apenas passageiras mulheres. E isso daí é uma ótima, porque por mais que o Uber tenha suas políticas de segurança, o problema do Uber é que ele é um espaço confinado. O percentual de treta que acontece por aí não é em espaço público com muita gente, são em espaços confinados. Essa é uma boa. Vai começar a partir de semana que vem, em novembro, em 3 cidades. Se der certo, amplia. Vai ser Fortaleza, Curitiba e Campinas. De criptografia, o advogado geral do FBI, que era contra a criptografia, falou: então, eu repensei aqui. Daí ele cutucou a Apple, né? Brigou com a Apple na questão de criptografia. Falou que ele repensou a criptografia. Falou: não, é bom esse negócio aí de criptografia, viu? Ele não chega exatamente a dar o braço a torcer. Ele diz: não, ali na treta Apple versus FBI tava certo. Mas acontece que para proteger o próprio Estados Unidos, precisa de criptografia, de rede social. Receita do Twitter não foi aquilo que a galera esperava, perdeu mais de 20% do valor das ações. Seu Jack Dorsey falou: pois é, vou fazer o seguinte aqui. Eu não dei uma zoada ali com os aplicativos de terceiros, então vou fazer as pazes com ele. Vou reparar os aplicativos de terceiros. Na prática, falando aqui francamente, foi uma tentativa do Twitter tentar ser uma espécie de Facebook. O problema é que ele não é um Facebook. A galera, os usuários de Twitter têm um punch mais geek. Não é um punch à la Facebook. Não curte coisinhas fechadas, isoladas, que nem podcast. Por hora, tá amores absolutos podcast com Spotify. Tá trazendo um público novo. Aquela galera da música que ouvia música, agora tem as opções do podcast. Spotify tá super amigável, bancando evento, fazendo festinha. Tá tudo maravilhoso. Até porque, né, o Spotify não paga pra distribuir esse conteúdo. E nem acho que eles devam pagar, não. Mas eles estão ganhando grana. Então, o player de podcast também tá ganhando grana. E aí, ele paga pra podcast? Mas é
assinatura. Então, não acho que tem que pagar, mas tem os podcastzinhos fechados, exclusivos do Spotify. Vai chegar uma hora que vai dar treta, que vai dar conflito. No fundo, o que o Spotify tá fazendo, ele tá se transformando numa espécie de Netflix. Ele não pode se desfazer do seu negócio de música, porque é o seu negócio principal. Nunca que o negócio de podcast vai ter uma prevalecência em relação à música, mas o Spotify, aos pouquinhos, ele tá fazendo aquela integração vertical, tá controlando todas as camadas de produção, tá entendendo como é que é o cenário. Peraí, é assim, isso que a galera gosta, vou fazer aqui as coisas, porque não tem mistério. Eu vejo a galera assustada, poxa vida, caramba, olha só, podcast que eles chamam, né, de true crime, faz o maior sucesso. Olha pra TV, o que passa na TV, sei lá, quantos por cento são de crime, aquela coisa policial. O ser humano gosta, óbvio que se você levar isso pro podcast vai fazer sucesso também, porque tem uma galera que gosta. Por que o Spotify não criou um selo, não virou uma produtora musical? Por que não saiu, né, fechando o contrato com os artistas? Não mexeu nisso. Foi pra onde? Foi pra ponta dos podcasts, que é um cenário mais fragmentado, mais descentralizado, menos desenvolvido, que não tem tanta treta com competição. O Spotify pagou quase meio Instagram, meio bilhão por Gimlet, Anchor, Parcast. Espera só pra você ver. Aquela plataforma fechada de podcasts, Luminary, né? A gente nem pode chamar de podcast. Tá com um novo CEO. 6 mesezinhos, né? Já trocou de CEO. Nunca é um bom sinal. Fundador, que era o chefe de estratégia, já pulou fora também. Esses caras em específico, eles conseguiram deixar muita gente, apesar, falei, né, descentralizado e tal, deixou muita gente do universo podcast chateado. Mas, além disso, não teve aderência. Além disso, a galera não tá baixando o Luminary, a galera não tá usando. Falando de Instagram, agora, pra você visualizar as fotos de um perfil público, você vai ter que se logar, ou seja, vai ter o registro dessa visualização. Não é exatamente público pra todo mundo, público mediante login. Deixa eu até que fica mais seguro. Seu Jeff Bezos, momentaneamente, deixou de ser o homem mais rico do mundo. Bill Gates assumiu a posição, estão ali empatadinhos. O Bill Gates agora tá com 106 e o Jeff Bezos 104 bilhões de Trump. Então tá ali coladinho. As ações da Amazon estão dando uma escorregadinha. O Jeff Bezos chegou a virar 160 bilhões. Imagina, né? Então 60 bilhões de dólares mais pobre. De universo Android, chegaram aqui no Brasil com a Motorola 4 novos aparelhos, G8, versão Play e Plus, o S6 Play e o One Macro. O G8 Plus tem 3 câmeras traseiras, embora você vá olhar, você vai ver 4 furos. Por quê? Você tem a câmera padrão wide, com ângulo de 80 graus. Você tem uma outra câmera que faz aquela análise, né, de profundidade para você capturar o fundo borrado, né, o efeito retrato. Então não conta exatamente como uma câmera. E tem a terceira câmera, que eles estão chamando de câmera de ação. É uma GoPro Ultra Wide, pega 120 graus. O G8 Play vai ter o mesmo arranjo, porém com um punch mais básico, não vai ter essa terceira câmera de ação, não vai ter essa GoPro, menos resolução nas câmeras. O chip não vai ser Qualcomm, vai ser um MediaTek. Linha S, sabe, né? Uma linha mais de entrada, que seria abaixo ainda da G. E na linha One, né, o novo integrante, você tem esse macro, que tem, obviamente, como o próprio nome já diz, uma câmera macro, para você tirar fotos a curta distância, até 2 centímetros, você consegue tirar foto. Você vai ter então na traseira a câmera padrão, que a gente está acostumado, o sensor de profundidade para o modo retrato e a macro. TCL também mostrou um smartphone com dobra dupla, formando uma espécie de Z, de M, de W, N, fazendo um zigue-zague. Tem 2 dobras, então são 3 seções, não é uma dobra com 2 seções, são 2 dobras, 3 seções. Aquele projeto da Red, do Hydrogen, um smartphone com super câmera, está sendo descontinuado. O principal responsável pelo projeto fundador está com os problemas de saúde. Ele tá indo se cuidar, tá se aposentando. Então travou o projeto. Além de super câmera, ia ter uma super tela holográfica, lembra? Pois é, não rolou. E Coca, pegaram o chefão da Huawei com um iPad? Pois é, primeiro de tudo, vamos combinar aqui que você não tem tablet Android, né? Só existe mercado para iPad. Então não é exatamente uma surpresa. Seria, entre aspas, um pouquinho mais grave, bem entre aspas, se fosse um iPhone. Agora iPad não, só a Apple vende tablet Android, não rolou, não colou. É óbvio que a gente tira uma ondinha ali, né? Daquela zoada, faz parte da brincadeira, mas ok, vai. Android Auto, sem fio, chegando aqui no Brasil. Samsung mostrou o novo Exynos 990. Qual que é menos... A Samsung não anunciou outro dia o Exynos 980? Sim, mas o 980 tem o 5G integrado. Esse não tem o 5G integrado. Então, qual é a leitura? É um aparelho 5G? Usa o 980. É um aparelho 4G sem o 5G? Usa o 980. Embora você até tenha um modem 5G para usar. Ele, o 990, 20% tem um boost de 20% em relação
resolução 980, consegue segurar até 6 câmeras, fazendo 108 megapixels. É monstrão, né? Dá pra ter uma ideia um pouco do que a Samsung tá pensando pro S11 Note 11. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. Google tá com um estúdio dedicado pra fazer jogos Stadia, é o seu primeiro estúdio. Fortnite, com esse evento, né, iniciando o capítulo 2, quebrou trocentos recordes, conseguiu colocar 7 milhões de espectadores simultâneos em Twitch, Twitter, YouTube. Foi um evento na buraco negro e tal. Eles sabem fazer, né? Não é uma mera atualização de servidor que a galera do Fortnite faz. Tipo, PUBG, atualizou. Aí vem novos mapas, novo cenário, novas... Não. É um evento de fato. Mixer, da Microsoft, conseguiu pegar mais um Twitcher, exclusividade em cima de um Twitcher, o Shroud. Apple TV chegando no Fire TV Stick. Lembra que semana que vem, 1º de novembro, chega o Apple TV Plus. E Coca, vai ser possível eu manter um vídeo no Disney Plus? Fiz um download, eu vou manter esse vídeo mesmo que aquele conteúdo saia do catálogo? Então, você pode pensar assim, Coca, mas isso aí é fácil, porque o conteúdo é Disney dentro de um streaming Disney. Nunca vai sair de catálogo. Tem alguns filmes que vão sair de catálogo. Por exemplo, o Vingadores Guerra Infinita, Netflix tem exclusividade a partir de 2026. Chega 2026, ele tem que sair do Disney Plus, fica só na Netflix. Questões contratuais. Então, sim, vai ter conteúdo que vai sair. Pode parecer esquisito, pode sair da Disney Plus. E quando sair da Disney Plus, você não vai conseguir manter aquele conteúdo que você baixou. Baixou? Tá ali, não vai conseguir assistir. Ainda que tenha sido dada uma interpretação diferente, mas essa é a versão final, porque a Disney Plus não vai ter o direito em cima daquela obra, vai ficar com a Netflix, que tá colocando lá na Malásia, mais um país, a ter um plano basicão só pra celular. Tava na Índia, agora chegou na Malásia, é o plano mobile de 480p, única tela, aquela coisa toda. Aqui no Brasil, chegou a Netflix da Lionsgate, o Jogos Vorazes, Truque de Mestre, Divergente, Stars Play, chegando aqui no Brasil, vai custar 15 talquês. E por último, pra finalizar, temos capa de invisibilidade. Hoje, na verdade, é mais um biombo do que qualquer outra coisa, mas sim, você vê que tem, não é 100%, você consegue identificar o contorno, você não vê o que tá atrás, você esconde realmente esconde, a pessoa entra por detrás desse biombo, você não vê a pessoa, você consegue ver totalmente atrás dessa pessoa. Digo que não é 100%, parece que você vê vultos, não, você não vê nada, mas você consegue notar o recorte. Eu digo que não é 100%, parece que é meia boca, não, o negócio realmente impressiona, sei lá, é 90%, e o danado é que você não consegue fazer leitura térmica, você joga um infravermelho, um ultravioleta, não rola, você não consegue fazer varredura, é como se fosse uma folha de papel extremamente fino, não precisa de energia, é a capa da invisibilidade, não tem tomada, não tem nada. Dá uma espiada, procurando no Google capa da invisibilidade, você vai se surpreender. E assim, finalmente, com cabo de rede no meu Raspberry Pi, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau! Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.